Nos abençoar nessa segunda-feira, 20 de fevereiro de 2006. Nós vamos fazer a leitura da parábola das bodas, capítulo 22. Mateus 22. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vamos analisar essa parábola, porque essa parábola tem tudo a ver com o nosso sofrimento existencial, tá? E a culpa não é de ninguém, a culpa é só nossa, tá? Dentro dos versículos analisados lentamente, não é? Eu vou entrar no versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, o reino dos céus é o planeta Terra, tá? É semelhante a um certo rei. Certo rei, Deus, que permitiu a construção do planeta Terra, que celebrou as bodas do seu filho. Quer dizer, bodas quer dizer o casamento do seu filho, Jesus. Jesus iria se casar com o planeta Terra. Você indagou uma coisa interessante. Jesus iria se casar com a humanidade. De fato mesmo, o planeta Terra existe por causa da humanidade, e não a humanidade por causa do planeta. Então Jesus iria administrar o planeta. Em administrando o planeta, toda a humanidade iria ser beneficiada, mas o benefício vindo de Jesus é indireto. O espírito superior não administra um espírito inferior porque o superior quer, mas porque o inferior permite. Está claro? Então Jesus não se casou com a humanidade, se casou com o planeta Terra. Porque se Jesus tivesse se casado com a humanidade, pura e simplesmente ele teria feito um mau casamento e já teria pedido o divórcio. Está claro? E ele não pediu o divórcio. Muito bem questionado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não percam tempo, porque eu não posso adivinhar as dúvidas que vocês venham a ter. Já ficou claro? Ficou? Então Jesus se casou com o planeta Terra, ou seja,
Jesus dá vida ao planeta Terra, mas os habitantes da Terra terão vida se os habitantes quiserem, e não se Jesus quiser. Seguindo, Mateus capítulo 22, versículo 3. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então tem 3 tipos de servos aqui, viu? E enviou seus servos. Que servos? Os anjos para, em sonho ou por intuição, convidar filósofos, químicos, físicos, professores de faculdades, quer dizer, as criaturas mais evoluídas. Eu acredito que o Criador mandou convidar 144 mil, tá? Eram 144 mil convidados, certo? Que se serão salvos 144 mil, e 144 mil, eles ficaram nada mais, nada menos do que 2.000 anos na rebeldia, certo? E eu me incluo, porque para explicar essas coisas com essas informações, não basta o amigo espiritual ter a informação. Eu tenho que ter passado pelo sofrimento do erro para que eu possa conectar-me com ele, senão não tem. Então, o superior quer nos ajudar, mas é necessário que tenhamos bagagem a excesso para que a gente possa se conectar com o superior. Então, nunca se esqueçam da informação máxima que eu dou a vocês. Estudem, estudem sempre. É a única coisa que vale a pena levar para o legislar. O resto é lixo atômico, tá claro? Tem um quadro ali no meio, em cima do relógio. Olha o que está escrito: salve-se, usando com perspicácia a única riqueza, o tempo. Então é a única coisa preciosa que nós temos, nada mais. Dinheiro, riqueza, mordomias, status, festas, passeios, é perda de tempo. Eu sugestiono a vocês, não percam tempo com isso, porque nós nunca tivemos futuro. Nessas aulas que nós estamos recebendo, inclusive eu, Zé Miranda, nós passaremos a ter futuro. Aí nós não precisaremos mendigar nada, não precisaremos esmolar nada, não precisaremos paparicar o Criador, sendo bonzinho. O Criador não quer que sejamos bonzinhos, Ele quer que sejamos cumpridores do dever. O Criador não quer cobrar a nossa dívida, Ele quer que paguemos os juros. Só que nós vamos pagar os juros trazendo quem está lá embaixo cá para cima no nosso nível. E esses juros serão diluídos, eles também, onde nós vamos receber uma potencialidade além de. Está claro aí? Então, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Esses são os convidados mais intelectualizados, mais conhecedores, mais compromissados com o futuro deles, onde eu me incluo, tá? Então vamos lá. Então, de novo, 3. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Vamos analisar que bodas são essas. O planeta Terra foi construído. Precisava ter uma administração espiritual e uma governadoria física. Está claro? Então, os governadores da Terra seriam os melhores, certo? Mas eles recusaram ir às bodas. O que é a recusa de ir às bodas? É a pessoa, pela intelectualização elevada dela, ela sabe que tem um potencial X, mas pensa assim: tem tanta gente para trabalhar por mim, por que eu vou vestir a camisa? Por que eu vou pegar no chifre do boi? Certo? Porque na Terra o que mais tem é gente acomodada.
E olha bem o acomodamento danoso qual é. Com o meu conhecimento, se eu me recusar a dar aula a vocês, não são vocês que vão perder, sou eu que vou perder. Agora, por que eu é que vou perder? Porque eu vou reencarnar melhor só que sozinho. O que adianta isso? Enquanto que vocês estão aqui estudando comigo, quer vocês queiram, quer não, é um direito meu atrair vocês para junto de mim na próxima encarnação. Onde ao invés de eu conviver com estranhos, que a nossa situação de sofrimento é essa, é por isso, não é? Cada um de nós, para conviver com a outra parte, tem que mendigar, tem que esmolar, tem que sofrer, tem que dar para poder receber migalhas. E nós nos agrupando num conjunto de pessoas voltadas para o mesmo ideal, não haverá sofrimento, haverá prazer com a presença da criatura. Olha aquele quadro lá em cima da porta. Mediunidade, 2 pontos. Conjunto unificado na igualdade. O que nós estamos fazendo juntos para a próxima encarnação é mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é ler o pensamento do Espírito, ou ouvir o pensamento do Espírito. Agora, nós voltando juntos, nós vamos exercer 24 horas por dia a mediunidade sem precisar estar numa mesa mediúnica, tá claro? Um vai proteger o outro. Onde, pelas afinidades, pela simpatia, nós vamos nos unir uns aos outros em conjunto, certo? Porque precisam cuidado com o fator união. União precisa ser de corpos, mas a felicidade não é dos corpos, a felicidade é de quem está dentro do corpo, está claro? Agora, não adianta eu me unir desculpa o termo, a mulher mais gostosa do mundo, se ela não tem ideal, se não tem afinidades comigo, o que acontece? Ela pode estar me abraçando, sentindo-se felicíssima, só que um vazio existirá nela, porque em todos nós o vazio está presente. E esse vazio é devido a nós estarmos com alguém mais ou menos, e não com alguém que nos supere, que nos suplante. Porque uma união de 2 criaturas corretas, o ideal é que prepondera. Onde o ideal prepondera, um procura ser mais educado com o outro. Então é aquele melado gostoso. Só que é um melado gostoso onde a carícia, a simpatia, o convívio a 2, esse convívio a 2 é um convívio onde um vai sentir vergonha total se ofender o outro. Entenderam bem a sutileza? Entenderam o que nós dissemos? Certo? Deixa eu só tomar um pouco. Ontem, certa pessoa conversou comigo por telefone. Começou o papo dela mais ou menos assim. Porque até que eu gosto do fulano, mas ele sabe que eu gosto demais de joias, e ele não me dá joias. E eu estou escutando, né? Estou escutando, fingindo dando uma de boba, etc, né? Quer dizer, ela soltou toda Aí eu falei com ela, olha, você não gosta do fulano, você não gosta das joias, e você não gosta de você. Porque você está agindo como mercenária, você está condicionando a amar o fulano se ele lhe der algo. Mas antes ela tinha me pedido para ligar para mim, para conversar sobre o assunto, dizendo da frieza do companheiro dela. Aí depois, quando ela tocou na joia, eu falei, olha, até eu ficaria frio, não é? Você é nova, é bonita, né? Mas até eu ficaria frio, porque não se condiciona nada.
Presente é uma delícia, é uma gostosura ganhar, mas o presente que o outro quis dar e não que foi sugerido, certo? E não que foi sugerido. Agora, se eu vou na casa de alguém, eu quero dar um presente a esse alguém, eu fico observando, fico de tocar e observando o que falta para esse alguém. Porque eu dar coisas que a pessoa já tem é inutilidade, vai somar coisas, bugigangas dentro da casa. Então a pessoa que quer dar um presente, tem que procurar dar um presente que a pessoa precise. Eu vou no domingo falar aqui perto de Belo Horizonte, né? E vai ser um prato cheio para mim. Porque eu vou falar sobre o desencontro existencial entre as pessoas, a falta de entendimento. E eu tenho um tópico lá, que você vai, inclusive, vai bater para mim lá no banner, né? Tem um tópico lá cujo título é Presentes, né? Aí eu vou dizer, quer ser feliz? Tem dois amigos, um rico e um pobre. Deu um presente rico para o pobre e deu um cartão desejando toda a felicidade do mundo para o rico. Agora nós hipocritamente fazemos ao contrário, porque o pobre precisa de presente rico, mas o rico não precisa de presente rico, porque ele já é rico. Agora ele precisa ter certeza da minha amizade, e um presente rico não compra a certeza da amizade. Está claro aí? Está dando? Muito bem. Muito bem. Então, voltando ao versículo 3. Vocês têm paciência, porque isso aqui eu quero dar uma informação para vocês fantástica, mas eu preciso de tempo. Entendeu? Então, eu não vou correr com a temática aqui, tá? Então, 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então eu disse para vocês que os convidados, em primeiro lugar, são 3 tipos de servos e 3 tipos de convidados. Olhem bem, não é? Então, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Filósofos, químicos, físicos, biólogos, não é? Doutores da lei, quer dizer, a nata dos intelectualizados foram convidados para o casamento da terra com Jesus. Jesus ia governar a terra e eles iriam ser prepostos representantes de Jesus na terra. Eles não quiseram vir. Olha como é que Jesus é de uma grandeza, nos mostrando que todos os nossos erros são culpa só nossa. Eu sofro, mas eu sou culpado, ninguém mais. Está claro? E não me adianta querer comprar felicidade. Eu tenho que construí-la, certo? Eu tenho que me melhorar tanto, que a criatura que eu sentir atração de ideal por ela vai olhar à volta, porque não é uma trouxa que se produz para comprar um parceiro, né? Ela vai olhar à volta e verá que não tem ninguém melhor do que eu. Aí ela vai me aceitar, certo? De acordo? Lá nesse encontro que eu vou no domingo, vai falar sobre afetividade. O que é afetividade? Namoro, noivado, união e solidão. Está claro? Certo? Muito bem. É pena que eu só tenho uma hora e meia, porque esse é assunto para se eles, os primeiros, tivessem aceitado, nós não seríamos administrados ou dirigidos por criaturas que têm ordenado milionário, mensalinho, mensalão e outras coisas mais. Então, quem nos governa, a culpa não é deles. A culpa é nossa que recusamos a posição. Está claro? Então, isso é que as religiões deveriam ensinar. As religiões deveriam intelectualizar as pessoas. De acordo?
que uma pessoa intelectualizada não precisa mais de religião, tá claro? A religião é que vai passar a precisar dela. Ficou claro aí? Então, verso 4. Você quer perguntar? Então, versículo 4. Depois, quer dizer, como os convidados de fato recusaram casar com Jesus, ou seja, administrar o planeta com a tutela, o comando espiritual de Jesus, aí mandou convidar outros. Estão no meio, não é? Depois enviou outros servos. Aqueles primeiros servos eram conectados num estágio evolutivo com filósofos, químicos, físicos, biólogos, doutores da lei, etc, etc, etc. Os melhores, os mais instruídos, certo? Quando Jesus encarnou aqui na Terra, ele procurou pescadores simples e ignorantes, mas que queriam se corrigir. E não procurou os doutores da lei com um potencial fantástico, porque os doutores da lei tinham um potencial de 1 a 10, mas no orgulho anulava os 10. Está claro? Está claro, né? O orgulho anulava os 10. Vem Tiago, num dos seus versículos, parece capítulo 2 ou 3, fala uma coisa interessante lá para nós, dentro disso. Aquele que tiver 9 qualidades e mais um defeito, esse um defeito anula as 9 qualidades. Está claro? Isso é um horror. É um horror. Eu, quando vi isso pela primeira vez, eu xinguei o Novo Testamento de raiva. Eu disse para mim mesmo, não é possível. Agora eu digo é possível, porque para praticar o mal eu tenho sócios, cúmplices, mas para praticar o bem eu estou sozinho. Está claro? Certo? Se vocês, por exemplo, pegarem uma casa espírita aí, que tem lá um expositor que fala água com açúcar, arroz com feijão, mas é simpático, enche-se. Vocês pegaram uma casa espírita que o expositor não é simpático e traz coisa para a pessoa pensar, a maioria não quer. Está claro? Então, aí justifica o versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, não são poucos que são escolhidos, são poucos que escolheram a verdade ou o futuro, e que se fazem escolhidos. Entendeu? Então, não são poucos os escolhidos, são poucos os aceitos num nível superior. Está claro? Então, voltando ao versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Então mandou chamar outra classe de convidados. Agora o versículo 5, para a gente voltar no 4. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. Então, a segunda classe de convidados foram as criaturas que têm inteligência para ser industriais, comerciantes, autônomos. Então chamou a segunda classe de convidados. E eles não fizeram caso, não é? 5. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. Então vamos trazer isso para nós aqui. Vamos dizer, porque quem está no caminho certo, o que mais sofre é tentação, certo? Tem certeza que todos vocês têm impedimentos para chegar aqui. Aparecem coisas, tentações, para impedir que vocês venham aqui. Agora, essas tentações não são oriundas do tentador, mas são oriundas da nossa situação existencial
por termos recusado anteriormente. Então, recusamos anteriormente não sofrer. Preferimos sofrer para depois querer aquilo que nós recusamos antes. Está claro aí? Tá, né? Depois enviou outros servos, que não eram os mesmos. Eram servos com estágio evolutivo ao nível dos comerciantes, dos industriais, dos autônomos, não é? Por exemplo, você tem o seu trabalho lá. Se você não abrir os olhos, vai aparecer cliente para você que é capaz de oferecer o dobro para você fazer o trabalho na segunda-feira à noite. Esse cliente não tem culpa, ele não é o escândalo, mas quem tem culpa é você, porque antes você recusou de graça, agora você tem que pagar um preço altíssimo, onde você, recusando o trabalho como hora extra, você sabe que vai prejudicar o seu orçamento. Vê se deu. Ficou claro aí? Ficou claro aí? Ficou, né? Então, vejam bem, se vocês não têm recurso para ter uma vida tranquila, sem desperdício, se vocês não têm um teto para morar, trabalhem o máximo possível para adquirir esse teto, porque senão quando vocês ficarem velhos, vocês vão para debaixo da ponte, porque a aposentadoria não dá. Ou vocês comem mais ou menos e moram debaixo da ponte, ou vocês moram mais ou menos num barracão e não comem. Tá claro? Porque o salário mínimo, que é um roubo, ele é um roubo não porque os ladrões nos roubam, mas é porque nós deixamos que eles tomassem o nosso lugar. Deu aí? E dentro disso, eles estão promovendo um escândalo sem pecado. Eles não têm pecado. Agora, nós, os escandalizados, e que sabemos que eles estão em erro, nós criamos um pecado maior do que sofrer. Todos os ignorantes na nossa retaguarda são nossa responsabilidade. Vê se como sair dessa? Só tem um caminho: desejar toda a felicidade do mundo para o vizinho, esquecer de nós, porque esquecendo de nós, eles lá que nos convidaram como primeiros vão se lembrar de nós. Está claro? Então temos que perder para depois reaver. Está dando? Então vejam bem, dizei aos convidados, olhem bem a sutileza da sabedoria do Mestre Jesus. Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Por que nesse versículo ele fez questão de relatar que o jantar estava preparado? Porque o comerciante, o industrial, o autônomo com poderes financeiros, não é? Vivencia as informações tangíveis. No versículo anterior, no 3, não falou nada sobre isso. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir, só isso. Por quê? Porque quem é intelectualizado, quem é químico, quem é físico, quem é biólogo, quem é doutor da lei, quem é altamente intelectualizado, a comida é secundária, viu? Mas para o materialista, no versículo 4, é o principal. Está claro? Então mandou avisar que o jantar estava preparado. E assim mesmo eles não quiseram ir. Por quê que assim mesmo eles não quiseram ir?
porque o status era mais importante do que uma festividade. De acordo? Ficou claro aí? Então, minha amiga, acautele-se. Você vai ser tentada, todos vocês vão ser tentados. Eu sou tentado. Não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. Quer dizer, o seu negócio, né? Usa esse termo tráfico, mas não é tráfico de droga não, tá? É negócio, não é? Porque naquele tempo não havia casa de comércio. O sujeito punha bagulhado em cima dos camelos, né? E vendia, a venda deles era assim. Esse que é o tráfico que se refere aqui. Agora, 6. E os outros, olha a sutileza da coisa, nós estamos no segundo estágio, não saímos dele não, tá? E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quem são esses outros? Esses outros são os bajuladores dos materialistas. Porque se nós analisarmos bem, hoje nós temos criaturas ricas que são paparicadas, que são bajuladas, que tem o chamado cordão do puxa-saco. Entenderam bem? Agora, são criaturas na condição de bajuladoras, mas que são um perigo para o bajulado. Se bobear, toma tudo que ele tem. Certo? Tem gente que trata a gente com carinho para levar vantagem. Tá entendido aí? Tá? Então, muito cuidado com a psicologia. Certo? Analisem as criaturas. Testem elas. Procura criar uma armadilha para essas criaturas. Tá certo? Então, esses é que são os outros. Você no seu trabalho lá, você deve ter pelo menos uma companheira que é toda gentileza para você. Concorda com você, protege você, defende você. Das duas, uma. Ou ela é uma criatura que o cérebro não funciona bem, ou ela é uma criatura que, invejando você, está doida para você aposentar para ela tomar o seu lugar. E se você cometer um erro, ela jamais vai acusar esse erro que você cometeu. Mas junto de uma pessoa comandada por você, que ela sabe que essa pessoa não gosta de você, ela vai fazer chegar informação a essa pessoa sem ela se comprometer. Tá claro? Claro, né? Então, esse é o nosso mundo. Nós não temos em quem confiar. Tá claro? Não temos. Então, isso pode ter um fim, se quiser. Certo? Para isso tem que pagar o preço. Não é? Então, e os outros apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Agora, por que mataram os servos? Olhem bem a sutileza do versículo. Por que mataram os servos? Porque os servos eram um perigo para desviar o materialismo dos patrões de Deus. Está claro a sutileza? Mataram os servos do segundo degrau, não foram os servos do primeiro degrau. Está claro? Porque o chamado pulo do gato, ninguém ensina, né? Por quê? Porque se ensinar, a pessoa toma o lugar dela, não é? Muito bem. Então, 7. E o rei, tendo notícias disto, por que teve notícias disto? Porque estava à distância, tá claro? Estava à distância. E o rei, que é Deus, que permitiu a construção da terra, tendo notícias disso, encolerizou-se. Então nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, um Deus chamado Jeová, vingativo, vingador, onde muitas seitas lá no Oriente matam em nome desse Deus. Está claro? Está, né? Está claro aí? Então Jeová é o Deus
de uma tese, de uma verdade. O nosso Deus é um Deus de outra tese, de outra verdade. Só que a maioria está esperando esse Deus trabalhar por essa maioria. Eu digo que são os tolos. Deus não trabalha por nós. Deus não nos ajuda. Deus não nos socorre. Agora, um simples, humilde e ignorante, Deus dá uma colher de chá, faz com que a criatura tenha esperança. Esperança é do verbo esperar. Espere só, espere só, espere só, até acordar. Está claro? Está claro, né? Então, encolerizou-se, ficou claro, né? Não é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia do Velho Testamento, chamado Jeová. Certo? Agora, ficando entendido que no Velho Testamento nós temos Isaías, que não tem nada a ver com Jeová, nós temos Daniel, que não tem nada a ver com Jeová. Está claro? Esses já evoluíram. Talvez mais um ou dois, mas como eu leio pouco o Velho Testamento, eu não tenho muito subsídio para dar a vocês. De acordo? Deus, de fato, jamais se encoleriza. Ele ignora. Ele nem perdoa. Ou seja, se eu quiser Deus, eu que tenho que buscá-lo. Ele me sustenta para eu não morrer de fome, mas ele não move uma palha. Está claro? Claro, né? E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, olhem que o Velho Testamento só fala em exércitos. Está claro? Só exércitos. Não é? Aí prova que é o nosso queridíssimo Jeová. Não é? Onde esse Jeová está vinculado com Moisés, lei de justiça. Só que Moisés se conscientizou. Estava tudo errado. Mas o povo não iria aceitar. Então ele trouxe os 10 mandamentos. Mas depois, o povo criou 600 atenuantes. Certo? Não pode isso, mas não pode aquilo, mas certo? É igual às nossas leis. As nossas leis estão secas lá, perfeitas. Mas, se o sujeito tiver um advogado e ele puder pagar bem, ele escapa. Então, não são leis para os brasileiros. São leis para a fachada do Brasil. Certo? Como a democracia. É uma fachada. Não tem nada mais grandioso do que a democracia. Só que democracia é para criaturas intelectualizadas no bem. E não para criaturas espertas no mal. Está claro? Que horror, né? E enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então vamos analisar isso. O que é destruir os homicidas? Os homicidas foram os outros, viu? Os homicidas, que eram os bajuladores dos senhores. O que é destruir esses homicidas? É fazê-los ficarem por tempo indeterminado como empregados dos seus patrões. Está claro? Isso é que é destruir os homicidas, certo? Porque os servos perderam corpos, mas não perderam o potencial deles. Então os servos não perderam nada, mas os homicidas perderam. Está claro? O que eles perderam? Se tinham um patrão uma vez, vão ter o mesmo patrão 10 vezes. Está claro? Quem é que está fuçando aí? Que está me prejudicando aqui Você, então faz favor, viu? Cria juízo, tá? Ficou claro aí? Ficou claro? É porque eu sou intuído, qualquer barulhinho estranho, eu começo a ficar atento, médio de 4ª categoria, né? E ainda não consigo isolar, tá bom? Então, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade.
O que é incendiar a sociedade? É impedir que tenhamos as mesmas oportunidades que os demais. O que eu mais vejo na rua é gente com carrinho, puxando carrinho, carregando restos de material de construção para construir sua própria casa. É isso ou não? Isso é que é destruir a sua cidade. Eu existo para viver na dignidade e não na situação constrangedora. Entendeu bem? Essa moça que conversou comigo por telefone, eu falei, minha querida, que adianta você ter joias? Se você tiver joias, não adianta você esconder, porque se souber, eles vão sequestrar alguém para você entregar a joia. Se você carregar elas no pescoço, eles vão arranhar o seu pescoço. Se você puser a joia no dedo, se for preciso, corta o seu dedo. O que tem um dedo dos outros? Corta o seu dedo para tirar uma joia. Então, não fica desejando essas coisas, não. Ah, mas eu amo joia. Eu falei, então, se você ama, prepare-se para fabricar essas joias pela força do seu pensamento. Porque quem ama e tem moral dentro do que ama, não precisa se preocupar. Chega nas mãos, certo? Entenderam bem? No meu caso mesmo, esse apartamento aqui eu não esperava. Caiu na minha mão assim. Entenderam bem? 4 anos fechado e ninguém queria. Estava esperando por mim. Entenderam bem? Quer dizer, não é? Hoje uma moça encontrou comigo, Zé Miranda, precisa contribuir como contribuía antes? Eu disse, não. Se tiver dinheiro sobrando, contribua que ajuda. Que a despesa aqui é alguma despesa. Não é? Mas você não precisa deixar de vir, porque você não pode contribuir. Certo? Se vier entrar, ótimo. Se não entrar, ótimo também. Está gravando isso aí, ó. Certo? Ficou claro? Ficou, né? Certo? Muito bem. Então, o versículo 7, ficou claro? Muito bem. Então, 8. Então diz aos servos, outros servos, outra classe de servos. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Já foi? Aí pegou pesado. Os convidados não eram dignos, nem os primeiros, nem os segundos. Aí é que vem a bordoada agora para nós, né? 9. E depois, as saídas dos caminhos. O que são as saídas dos caminhos? Só entra quem pode, mas sai qualquer um. Está claro aí? Está entendido? Só entra quem pode. Aqui dentro, por exemplo, entra aqui um leigo que não tem noção nenhuma e não está em apostos, não volta mais. Então, o lugar dele é a saída, não é a entrada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, vocês têm a entrada. Quem tem a entrada não precisa sair porque foi levado. Porque a minha evolução inferior não permite que eu fique aqui. Está entendendo, Edson? A minha evolução inferior não permite que eu fique aqui. Certo? Então, muito bem. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. 9. Eu repeti porque é para dar sentido ao 9, tá? E depois as saídas dos caminhos. Saídas do que é? Favela, entenderam bem? Essa periferia aí, onde todo mundo sofre, não é mesmo? Todo mundo sofre, não é? E depois as saídas dos caminhos. E convidai para as bodas a todos os que encontrados. A todos. Quer dizer, anulou os primeiros que não quiseram, anulou o segundo, agora baixou o nível para todos. Certo?
Seria assim como que as feijoadas da vida. Vocês sabem por que existe feijoada, gente? Feijoada existe porque o pior é orelha de porco, pé de porco, né, rabo de porco, a sobra, o pior que os senhores não queriam, para não jogar fora, fazia comida para os peões, que são esses os piores que foram convidados por último. Então está aqui, olha, 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Agora, cuidado com maus e bons. Isso aqui quer dizer, de fato, ignorante, maus. Agora, bons, ingênuo que se fez ignorante, está claro? Então não tem, de fato, nem maus nem bons. Está claro, né? Certo? E a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, a festa nupcial foi cheia de convidados. Certo? Então, muito bem. Então, versículo 11. Nossa, o tempo voou, hein? Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Se nós voltarmos na escala estequiogenética que está nas minhas costas, nós vamos entender esse versículo. Então vamos analisar com calma. E o rei, quer dizer Deus, entrando para ver os convidados, quer dizer, analisando a química dos corpos que possuíam essa química. Porque olhem que eu disse para vocês que a escala estequiogenética é Deus para nós. Por isso é que ele sabe tudo. Porque eu tenho um átomo de hidrogênio no meu corpo. Eu tenho bilhões. Mas vamos pôr um para a gente analisar. Eu tenho um átomo de hidrogênio no meu corpo. Esse átomo de hidrogênio no meu corpo, ele tem vida pelo que eu penso, não pela vida do átomo. Está claro? Tem um princípio inteligente que gira em torno do núcleo, não é isso mesmo? E esse princípio inteligente, aprisionado no núcleo do átomo, ele é uma inteligência cega, mas está dentro do meu corpo. Eu, no meu cérebro, eu penso. Então eu influo na vida desse átomo. Está claro? Certo? É onde eu adquiro doença ou saúde. Não existe doença, existem doentes. Então, quem adoece é a composição atômica do corpo que eu uso. Quem adoece. Por penetrabilidade errada do meu pensamento nesses átomos. Está claro aí? Tá? Você falou sobre a escala ali, né? A escala periódica, né? Que é o resumo disso aqui, tá? Certo? É a análise disso aqui. Sendo que aqui já é análise, não é? Lá é um gráfico da análise, não é? Ficou claro, né? E o rei, quer dizer Deus, entrando para ver os convidados, quer dizer, analisando a composição atômica dos convidados, né? Viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Então, você tá. Então vamos lá, vamos repetir em homenagem ao Getúlio. 11. E o rei, quer dizer Deus, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Vamos lá. Vamos num exemplo que eu já dei para vocês. Um homem honesto, trabalhador, cumpridor do dever, nunca deu prejuízo a ninguém. Se veste modestamente. Se entrar no banco, vão pedir documento dele. Mas um sujeito safado, sem vergonha, cretino, espertalhão, não é? Se entrar num banco, vestido como um gentleman, né? Uma roupa inglesa, perfumado, o vigilante estende o tapete para ele. Isso é que são as vestes nupciais.
Se não entenderam, eu tento outro exemplo. Um deles, dos dois estágios anteriores, o versículo 3 e o versículo 5, um deles, materialista e guloso, vendo que a festa podia dar benefícios para ele, numa espécie de um freelance de graça para ele fazer a propaganda dele lá no meio da festa. Outro dia eu explico isso mais abrangente, não é? Pensou assim: por que eu vou perder a oportunidade? Só que ele não tinha o estágio evolutivo do versículo 10. Está claro? Os convidados do caminho não tinham o estágio evolutivo do versículo 10. Não está, e ele penetrou num ambiente onde a química dele condenaria ele. Está claro? Meu caro Gregório, veja bem, com o que vocês estão estudando aqui, a psicologia de vocês é outra. Vocês olham com a pessoa, vocês analisam ela quase que tirando a roupa dela. Por quê? Porque vocês estão adquirindo um conhecimento onde esse conhecimento não é um conhecimento materialista. Vai garantir o materialismo necessário das vidas futuras de vocês. Mas não é um conhecimento materialista, é um conhecimento espiritualizado. Uma criatura com um conhecimento espiritualizado, ela é diferente. Ela é diferente. Hoje bateu na porta aí um rapaz que me deve R$5. Chegou perto de mim e falou o seguinte: deixa eu só beber um pouco. Chegou perto de mim e falou assim: sou Zé, né? É um faxineiro aí, né? Eu sei que eu lhe devo R$5, mas tenho com vergonha de ir lá no patrão pedir mais 5, que eu preciso de 5. O senhor me empresta? Eu falei: empresta. Eu recebendo, eu vou lhe pagar. Entenderam bem a jogada? Agora, por que ele fez isso comigo e não com o patrão? Porque o patrão sabe que se ele abrir as comportas, ele vai ter que ter um livro caixa só para isso. Um dia pede R$5, outro dia 10, outro dia R$1, outro dia 2. Quer dizer, ele vai ter que ter um trabalho contábil paralelo. Então ele é rigoroso, não porque quer negar os R$5. Agora, o sujeito que ganha pouco, um salário de fundo, não é? E eu reconheço isso. Então eu dou uma de bobo, vocês estão entendendo? Eu dou uma de bobo. Né? E dando uma de bobo, eles pensam que eu sou bonzinho. Não, eu sou pior do que o patrão deles. Está entendendo? Porque o patrão deles não vestiu a veste nupcial e eu vesti. Está claro? Estou claro? Agora, e eu trato todos eles bem, mas todos eles eu trato bem. E vocês acreditam que nenhum deles me deu prejuízo? Um deles estava com aviso prévio, ia ser mandado embora naquela semana, me pediu dinheiro emprestado para comprar um celular. Eu pensei: eu não tenho celular, por que eu vou emprestar dinheiro para ele? Agora, ele não me encarou nos olhos, entendeu? Uma pessoa séria, correta, encara nos olhos. Ele não me encarou nos olhos. Eu falei: ô companheiro, se eu tivesse, eu me emprestaria com todo prazer. Mas ele já estava intencionado em levar R$100 e tantos com a finalidade de não pagar. Entendeu bem? Quer dizer, como eu estou protegido, eu não fui violentado. Entenderam bem? Então, 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Olha bem o termo amigo. Quando eu quiser repreender uma pessoa, eu não devo humilhá-la jamais. Está claro? Jamais eu devo humilhá-la. Certo? Hoje um sujeito me deu um tranco, não é? Eu me antecipei, foi sem querer, né? Eu me antecipei e falei: desculpa, companheiro. Aí ele repetiu: desculpa. Entenderam bem? Mas eu tomei a postura. Hoje
uma moça queria me dar 3 centavos a mais. Eu devolvi os 5 centavos para ela. Entendeu? Para ela eu passo como bobo, mas para mim eu estou me desvinculando da gentalha, desceu. Sem ofensa, sem degenerar minha palavra, entendeu? Isso, o homem sem verso. O que é gentalha no nosso caso? São criaturas que ainda precisam de milhares de anos para chegar no nosso patamar. Agora, ficando entendido que nós é que vamos socorrê-las quando elas estiverem no nível nosso. Mas eu digo para vocês, é preferível ser professor de gentalha do que ser gentalha precisando de um professor. Está claro? Está claro aí? Tá? Ficou claro, né? Bom. Outra informação. O ignorante, que é a gentalha, não sabe que é ignorante. Agora eu, que não sou gentalha, sei que o ignorante é gentalha. Se eu sei, eu é que tenho que cuidar dele, e não ele cuidar de mim. Está claro? Então, é o professor que precisa do aluno, e não o aluno. O aluno não sabe o que o professor sabe. O que o professor sabe tem que transmitir para quem está atrás, porque senão não adquire mais conhecimento. Eu não recebo além do meu potencial. Para receber além do meu potencial, eu tenho que retirar as coisas paradas nos neurônios do meu cérebro. Está claro? Tem que esvaziar. Meu caro Hélio, se ele tivesse se arrependido, ele não teria emudecido. Porque quem deve não tem coragem de encarar, não tem argumento, não tem respostas. Está claro aí? Estou claro aí? Aqui, olha. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Quem cala consente. Não é esse o ditado popular? Não é isso mesmo? Se emudeceu, por quê? Porque quando eu não estou bem intencionado, eu não tenho argumento. Porque se ele tivesse arrependido, ele teria dito, perdão, eu quero me reconsiderar, me refazer. Agora, nesse caso aqui, só numa próxima encarnação pode se arrepender. Você está entendendo? Só numa próxima encarnação. Porque tudo que Jesus mandou os discípulos escreverem são coisas, sendo por parábolas, ele não pode se referir diretamente. Se vocês analisarem o Velho Testamento, fala lá sobre Caim, né? Que Caim voltou e conheceu não sei quem, não é isso mesmo? E voltou com o nome de quê, não é isso mesmo? Que adormeceu e sonhou com não sei o quê. Quer dizer, esse adormecer é outra encarnação. Se vocês quiserem um dia, eu vou lá, é rápido, 15 minutos, meia hora, né? Completo isso aqui, se quiserem, viu? Oi? Presta atenção, meu caro Hélio. Se você for num sacolão comprar uma penca de banana, você tem uma penca podre e uma penca boa, você escolheria a penca podre? Não. Então, se você não escolhe a penca podre, você não é uma criatura ingênua, você é uma criatura esperta, viu? Falei claro? Outra hipótese. Se você vai entrar na sacola lá para comprar uma penca de banana, só tem uma penca madura e você está morrendo de fome e aquilo é o seu almoço. Você está indo na frente, você vê a sombra de uma pessoa atrás olhando para a penca de banana. Você corre e pega a penca de banana ou você deixa a pessoa pegar a penca de banana? Esse é o segundo exemplo. Terceiro exemplo, você está vendo a penca de banana, está vendo uma pessoa correndo atrás de você para pegar a penca de banana. Você corre na frente, pega a penca de banana madura, divide no meio, fica com a metade e dá a outra metade para a pessoa. Quer dizer, 3 hipóteses cretinas, esse deu. Agora eu falei sobre a penca de banana, que ia ser o seu almoço, né? Se você estivesse adaptado com as vestes nupciais, você não precisaria correr para nada,
que se faltasse a penca de banana, outra porta se abriria para você. Fome você jamais passaria. Tá claro? Eu assino embaixo. Tá? Você jamais passaria. Cumpra com seu dever, não seja bobo não. Se é comerciante, não seja comerciante bobo não. Podendo, arranca o couro mesmo, porque essa é que é a sua sobrevivência. Agora, você vai me perguntar, arrancar o couro quer dizer ser desonesto. Eu pergunto a você, alguém é honesto com você? Então, dê a César o que é de César, tá claro? Respondeu? Se você for bonzinho lá,